Boa noite, amados irmãos. Boa noite, amados irmãos. Coisa boa estarmos aqui e desfrutar da palavra de Deus. Espero que todos vocês estejam bem e animados para desfrutarmos de mais um momento de reflexão na palavra. Damos graças ao Senhor pela rica oportunidade que Ele nos concede de, em culto e ato solene, podermos cantar, louvar o Seu nome de forma livre, tão alegre e bonita. Que Deus possa trazer agora a Sua preciosa palavra aos nossos corações. E eu não quero fazer diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos chamou a atenção na última pregação. E eu não quero falar de mim, não quero falar sobre as minhas coisas, não quero falar sobre o meu querer, o meu jeito, o meu testemunho. Quero falar do Evangelho, quero comunicar aos irmãos as verdades das Escrituras. E por isso eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, às exposições da carta aos Gálatas. Essa aqui é a nossa quinta pregação. Nós já tivemos 5 sermões e agora estamos entrando no capítulo 2. Essa jornada tem sido muito preciosa, rica. E à medida que a gente cava, a gente descobre os tesouros contidos nessa epístola. E como o Tim Keller falou, Gálatas é dínamo, é como uma bomba do início ao fim. Ela é muito objetiva. O apóstolo Paulo não dá rodeios, o apóstolo Paulo não procura disfarçar aquilo que ele quer ensinar, mas ele é claro, ele é direto, ele já chega chutando as portas da igreja na Galácia, já chega barulhando tudo e logo chamando a atenção ao puro, verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa reflexão vai tratar a respeito de uma verdade que nós devemos ter como ideia do que vamos tratar aqui nessa noite. O irredutível Evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. O irredutível Evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Nós vamos então ler as Escrituras. Se você abriu, se coloque de pé. Gálatas vai se misturar muito com Atos 15, essa exposição, por isso que eu falei Atos aqui, né? Vai estar ali um pano de fundo muito claro e Paulo está citando aqui aquela ocasião. Nós vamos ler então Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Isso, vamos ter misericórdia então, aqueles que estão procurando. Bem sabemos que a nossa tela também é um sinal de misericórdia do Senhor para os nossos irmãos que aqui estão, né? Mas fique tranquilo, pode procurar. Eu gosto de ouvir barulho de Bíblia, né? Isso significa que a nossa igreja está abrindo a Bíblia e não está fechando, né? Eliseu Rodrigues, essa semana aí, né, teve uma situação controversa, né? Ele bateu de frente com a situação e falou: olha, muitas igrejas, se abrir a Bíblia, elas fecham. E aí não sei se ele quis dizer que a igreja fecha a Bíblia ou a igreja fecha as portas, né? Mas tem muita igreja que as duas coisas acontecem. Elas fecham a Bíblia, né, e fecham as portas também, né? Bíblia lá nem pensar. Mas nós aqui estamos e com a Bíblia aberta. A Bíblia fez barulho, a Bíblia mexeu, né? Bíblia mexeu, tem palavra do Senhor. Então vamos fazer a leitura bem clara para a nossa reflexão. A parte mais importante do sermão, preste bastante atenção, abra o seu coração para a leitura bíblica. Diz assim a palavra de Deus: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas
nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, abre parênteses, quais tinham sido noutro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência do homem, fecha parênteses. Estes, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão, pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios, quando conheceram a graça que me fora dada. Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e também isso procurei fazer com diligência. Até aqui, palavra do Senhor. Podeis assentar e vamos orar mais uma vez. Deus, ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui com os meus irmãos. Obrigado por nesse tempo o Senhor ter nos dado a bênção de estar refletindo em uma carta tão profunda e maravilhosa, carta aos Gálatas. Deus, eu quero te pedir, flua através desse púlpito com a ação do seu Espírito Santo a cada coração. Eu não tenho aqui o desejo de falar sobre mim, de falar a meu respeito, de falar o que eu penso, dos meus achismos. Meu desejo é comunicar a sua palavra aos corações dos irmãos, ó Deus. Eu bem sei, Senhor, que não há em mim capacidade, eu sou limitado, frágil, pequeno, mas ao olhar para o seu Evangelho, nós o temos e o abraçamos como suficiente. Apresentando ao Senhor as minhas limitações, eu lhe digo, Senhor, fale com poder e glória apesar de mim. Deus, eu lhe suplico, Senhor, que nessa noite seja um marco em muitas vidas, ó Deus, e que aqueles que posteriormente ouvirem essa mensagem possam ser também confrontados de igual modo. Aqueles que estão aqui nessa noite serão confrontados, assim como eu fui confrontado, Senhor. Ó Deus, eu te apresento, Senhor, as nossas lutas, te apresento, Senhor, as nossas provações, e te peço, Deus, venha agir com a sua palavra para nos edificar, para nos encorajar, de modo que nós venhamos, ó Deus, caminhar seguros em Ti, Senhor. Ó Pai, que a sua palavra, o seu santo evangelho, venha a ser pregado com clareza, com sabedoria, com dinamismo, com verdades profundas e claras, ó Deus, a cada coração. Pai, eu te peço que o Senhor traga pessoas, não para o pastor Everton e por causa dele, eu te peço, Senhor, que o Senhor traga pessoas, não para que façam parte de uma placa, de um modo de vida que temos aqui na nossa igreja, mas que o Senhor traga pessoas a Cristo Jesus e que essas sejam transformadas por Ele e possam viver conforme Ele ensina que vivam, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor converta filhos de pais que estão aqui. Eu oro, Senhor, para que o Senhor converta maridos de esposas que estão aqui. Eu oro, Senhor, para que o Senhor converta pais, ó Deus, de filhos que estão aqui. Eu oro, Senhor, para que o Senhor converta irmãos queridos irmãos que estão aqui. Ó Pai, eu te suplico, Senhor, venha agir em nosso meio, para a glória do Senhor, para a salvação e edificação, Senhor, no poder do santo e puro Evangelho. Eu não tenho nada, Senhor, nada para apresentar aos meus irmãos, eu não tenho nada para oferecer à minha cidade, eu não tenho nada para anunciar através das nossas mídias sociais,
a não ser Cristo, esse crucificado, ressurreto, que vive e reina para todo sempre, e que nele tem poder para a salvação, para o mais torpe pecador, e nele nós temos a segurança de que um dia ele voltará para buscar a sua igreja, os seus salvos, ó Deus. Eu não tenho nada em mim, mas eu tenho tudo no seu evangelho, por isso eu quero comunicar o seu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados irmãos, quero lhes situar aonde nós estamos aqui na nossa caminhada, e para isso quero lançar mãos em título de nota introdutória da nossa trajetória até aqui. Gostaria de lembrar os irmãos que o apóstolo Paulo, ele planta uma igreja na Galácia, ele passa por ali, prega o evangelho, posteriormente nasce ali uma igreja, e nós estamos então em 50 depois de Cristo. E o que nós observamos é que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para não permitir que uma igreja toda se perca e abandone o evangelho puro e simples do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo tem o objetivo, na sua introdução, quando ele abre a carta, de defender o apostolado e de refrisar que o evangelho que ele prega não é de parte de homens. Quando nós avançamos um pouco mais, nós vamos observar o apóstolo Paulo trazendo uma exortação amorosa à igreja e um confronto pesado aos falsos mestres que têm trazido grande dificuldade, quais ele chama de perturbadores, no versículo 7 do capítulo 1. Quando nós olhamos para o capítulo 15, versículo 24 de Atos, esses perturbadores estão ali presentes, sendo repreendidos e recebendo uma recomendação que sejam rejeitados pelo concílio surpreso, a surpresa que acontece, um concílio em Jerusalém. Esses pregadores, eles eram judaizantes e eles pregavam os usos e costumes judaicos, principalmente a circuncisão. Quando nós observamos o relato dos primeiros versículos de Atos 15, nós vamos observar que eles eram pregadores que traziam a principal mensagem, a mensagem da necessidade da circuncisão. Um fato que nós precisamos aqui entender é que esses falsos mestres, esses pregadores que pregavam um outro evangelho, o qual o apóstolo Paulo desconstrói e diz não há outro evangelho, eles até diziam que havia sim o evangelho da graça, mas antes da pessoa dar entrada ao evangelho da graça, eles precisavam dar entrada ao judaísmo. Por isso que eles anunciavam como carro-chefe, mensagem principal, a circuncisão. Antes de vocês aceitarem a Cristo, vocês precisam aceitar a circuncisão e se tornarem judeus, para depois se tornarem cristãos. Essa era a ideia apresentada por eles, conforme comenta Luiz Saião. Nós observamos que Paulo, por onde Paulo passava, esses falsos mestres iam atrás. Eles estavam ali como que os haters, de Paulo. Tudo que Paulo publicava na rede social, eles iam lá comentar contrário, os haters. Paulo publicava uma mensagem, eles comentavam lá contra aquela mensagem. Eles eram como aqueles que ficam, os paparazzo, Paparazzo, eles ficam vigiando, esperando a oportunidade. Onde o cara aparece, eles estão lá para tirar uma foto, para aparecer com a oportunidade que o outro ocasiona. Eles eram opositores, mas eles nunca tomavam a iniciativa de cercar o apóstolo Paulo. Eles deixavam o apóstolo Paulo abrir caminho com a pregação do evangelho, e eles vinham atrás para tentar embaraçar o rastro do apóstolo Paulo. O que muito acontece hoje, irmãos. Você pode observar que os hereges de hoje, os liberais de hoje, eles nunca querem construir nada do zero. Eles sempre querem desconstruir alguma coisa que foram prontos para se estabelecer. Pode observar. Toda igreja que nós olhamos, que há ruptura, que há desgaste por conta do liberalismo teológico, por conta dos falsos ensinos hereges, são que aqueles que são de dentro causam, Eu nunca vi um herege zangar ou um liberal falar assim: veja bem, eu estou aqui agora insatisfeito com a pregação da verdade, deixa eu ir lá
num canto onde não tem igreja nenhuma e trabalhar arduamente para plantar uma igreja. Eu nunca vi isso acontecer. Isso não acontece. Eu não sei. O objetivo deles é desconstruir aquilo que é puro, simples e verdadeiro, para então impor os seus falsos ensinos. Eles gostam de facilidade, Malandro gosta de facilidade. Falsos mestres também gostam de facilidade, coisa fácil, coisa pronta. Então o que está acontecendo aqui é que onde o apóstolo Paulo vai, eles estão indo atrás para deturpar o seu ensino, apagar a sua trajetória e tentar confundir aqueles que receberam a pregação do Santo Evangelho. Eu quero informar a vocês que, embora Gálatas esteja organizada na sua Bíblia como a terceira carta, Gálatas, em ordem cronológica, foi, na datação histórica, a primeira carta a ser escrita. Ela vem antes, assim, então, de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. E também, bem provável que se tivesse na canonicidade uma outra carta de Coríntios, ela se enquadrasse antes dessa também. Nós vamos observar que Coríntios e Romanos, eles foram escritos de 54 até 57 depois de Cristo. Gálatas, então, está aqui em uma datação não exata, um marco de tempo, mas o que temos é de 50 a 54, ou seja, ela vem antes de todas essas. Por isso, talvez, o apóstolo Paulo tenha sido tão agressivo na sua introdução. Ele já vem de choque, de pronto, para combater aqueles que estavam ali tentando atrapalhar a pregação do Evangelho. A primeira carta escrita, ele está trazendo um combate pronto, ele não fica se esquivando, rodando no ringue, ele já chega para bater logo de frente, acertar com um golpe certeiro no queixo aqueles que estão tentando trazer uma confusão à sua pregação. Eu gostaria de também pontuar o capítulo 1 e o capítulo 2, ele nos traz aqui algumas datas e elas são importantes para a nossa reflexão. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele aponta que ele, ao se converter, ele vai para um lugar e fica ali, bem tranquilo, para que possa então desfrutar de paz, de tranquilidade. E ele fica ali por 3 anos, Ele vai dizer, depois que revelou seu filho a mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. E no versículo 18 ele diz, passados 3 anos, depois de 3 anos então, Paulo tinha ficado ali 3 anos na solitude, na quietude e num momento privado para aprender sobre Cristo. Eu imagino e gostaria que os irmãos levassem as mentes de vocês a pensar comigo sobre isso. Paulo consultando novamente tudo que ele já tinha lido de lei, de ensino judaico, pegando os papiros, revendo os ensinos e agora com a perspectiva da graça, de Cristo ter se revelado a ele. John Stott comenta que para compensar 3 anos que os discípulos passaram caminhando com Cristo, o apóstolo Paulo se retira por 3 anos para aprender aos pés de Cristo sobre tudo aquilo que é evangelho que ele deve pregar. Importante a gente observar essa data, porque quando Lucas narra Atos, no capítulo 9, versículo 26 e 30, ele vai contar essa primeira subida de Paulo a Jerusalém. E, mais uma vez, usando de um comentário bíblico, o Charles Spurgeon comenta que não houve aqui nenhum mandato divino e nenhuma exigência por parte de ninguém, mas foi de livre e espontânea vontade que Paulo desejou ir se encontrar com Pedro na sua primeira subida a Jerusalém. Isso porque talvez o apóstolo Paulo queria se encontrar com Pedro e falar, olha, eu persegui a igreja, eu massacrei a igreja de Cristo durante muito tempo, mas agora eu estou vindo aqui para dizer que eu fui convencido pelo próprio Cristo das verdades do Evangelho, e eu quero pregar essas verdades. Eu estou aqui para me apresentar a você, e que você, quando ouvir falar que aquele que perseguia agora prega, saiba que sou eu, Paulo, que estou pregando esse Evangelho. E então, nós vamos
observar que Paulo já tinha lido sobre tudo que foi revelado para ele em Cristo Jesus. Ele já tinha aprendido no judaísmo e agora ele está vendo a própria revelação do Filho. Paulo estava vendo antes como sombras, né? Ele mesmo vai narrar isso em Colossenses capítulo 2, versículo 17. Vocês podem conferir lá comigo rapidamente. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Paulo vai dizer assim: estas são as sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo, lá no judaísmo, ele estava aprendendo sobre Cristo, mas tudo como sombra. E quando ele, mais uma vez, vai apresentar a ideia do que ele estava lendo no judaísmo e que ele aprendeu em Cristo, ele fala assim: eu via como sombra, mas agora eu enxergo como o unigênito Filho de Deus. Ele foi revelado a mim, eu vi claramente, nada é sombra mais, tudo é verdade. E ainda em Colossenses ele vai dizer que aquele que veio é a imagem do Deus invisível que se revelou a ele. Nós vamos observar essa demonstração do apóstolo Paulo em dizer: eu conhecia, e aquilo que eu conhecia eu perseguia, porque eu conhecia como sombra. Agora que eu conheço as claras aos meus olhos, ele se revelou a mim, eu não persigo, eu não vou perseguir mais, mas eu anuncio, eu prego a vocês o Cristo revelado, ressurreto, unigênito de Deus Pai, a imagem do Deus invisível. Nós vamos então notar que depois de subir a Jerusalém, ficar lá por 15 dias, e ver apenas Pedro e Tiago, e alguns comentaristas dizem que ele só viu Pedro e Tiago, Tiago aqui, o irmão de Jesus, e não Tiago apóstolo. Ele vê esse Tiago e Pedro porque os outros apóstolos, eles fugiram, ficaram amedrontados quando souberam que Paulo estava subindo a Jerusalém. E então, numa segunda possibilidade, esses apóstolos eles estavam ocupados naquele momento antes de ter que dividir as tarefas com outros diáconos. Mais provável que tenham tido um espalhar, né? Eles ficaram sabendo que aquele que tinha ido para Damasco, ele tinha voltado, e quando ele voltou, todo mundo falou assim: não, vamos ver o que vai acontecer. E Pedro e Tiago acolhem, ele fica lá e aprende e caminha junto por 15 dias, e ele então volta para pregar o evangelho. O que acontece aqui entre o capítulo 9, primeira subida de Paulo a Jerusalém, e o capítulo 15, segunda subida, é que começam as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e então começam também as plantações de igreja por onde ele estava passando. Por que eu engatei a primeira, acelerei até embaixo e trouxe até aqui? Porque senão eu vou ficar rodeando muito, né? Miguel fala assim: meu Deus, aí não, vai devagar, né? Falou muito rápido, pastor, tem que segurar a onda, né? Depois você vai lá no YouTube de novo, assiste devagar, com calma, você vai conseguir pegar, ler os textos, fique tranquilo. Eu engatei a primeira e te trouxe até aqui, né, de morro acima, no 1600, pisando até embaixo, para que você venha desfrutar comigo agora desse exato momento que o apóstolo Paulo está usando da sua segunda subida a Jerusalém, para então trazer verdades muito preciosas para os nossos corações. A ocasião, qual é a ocasião que nós temos aqui? A ocasião é que Paulo identificou esses seus haters, né? O que é os haters, né? Quando você é alguém da internet e você publica materiais e conteúdos na internet, sempre tem aqueles que se opõem por se opor, eles só querem estar ali para aparecer na onda que você provocou na internet. Por exemplo, você vai lá e posta um vídeo falando sobre feminilidade e masculinidade. Existem pessoas que discordam de você, mas eles não têm capacidade de produzir um conteúdo para apresentar as suas ideias. Então ele espera você
criar a onda e ele vem surfar na sua onda. Nós conhecemos esse termo usado, né? Surfando na onda dos outros. Então o apóstolo Paulo identifica, logo no início, e eu volto a repetir, Gálatas é a primeira epístola escrita. Ele identificou esses seus opositores, e aí nós vamos notar o seguinte, que Paulo estava recebendo o seguinte ataque: nós, os haters dele dizendo, ou os perturbadores da igreja dizendo, nós ouvimos o que os apóstolos pregam em Jerusalém, e eles pregam o evangelho, mas eles pregam o evangelho aos judeus, ou seja, eles estão considerando os princípios judaicos para a pregação do evangelho. Segundo, eles diziam, e nós sabemos quem são esses apóstolos, e o apóstolo Paulo não estava lá. O apóstolo Paulo nós não vimos ele lá em Jerusalém. O apóstolo Paulo então percebe aqui um ataque, uma tentativa de desconstruir tanto a sua mensagem, como também o seu caráter apostólico. Então, Paulo, para a pregação daqueles opositores, pregava um evangelho diferente. E eles diziam, olha bem, Paulo está pregando, tudo bem, considere o que ele está pregando, mas considere também que está faltando alguma coisa na pregação dele. Ele não fala sobre a circuncisão. Para isso, o apóstolo Paulo, na última pregação, nós observamos, ele desconstrói qualquer possibilidade de acrescentar alguma coisa ao evangelho, quando ele diz o seguinte: se fosse para pregar judaísmo, eu era o principal. Eu fui judeu, eu fui hebreu de hebreu, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui mestre. Eu tive uma espécie de 2 mestrados dentre os jovens da minha faixa etária. Eu não estou aqui para pregar princípios judaizantes, eu estou aqui para anunciar o evangelho. Se fosse para anunciar os princípios judaizantes, ninguém melhor do que eu para anunciar. Então ele abre mão de tudo isso, da sua carreira no judaísmo, e diz, eu estou anunciando somente o evangelho, não estou querendo aqui trazer nada além do evangelho. E aí nós vamos observar, irmãos, nesse contexto, o apóstolo Paulo fazendo 2 coisas. Primeiro, ele vai dizer, quando eu recebi o evangelho, eu não consultei nem carne nem sangue. E num segundo momento ele vai dizer, eu fui a Jerusalém para pregar e anunciar o evangelho que eu tinha recebido para os apóstolos e os mestres da igreja de Jerusalém. O que acontece? O apóstolo Paulo, amados irmãos, ele está de forma clara apresentando o seguinte: o evangelho que eu prego não é oriundo de homens. O objetivo de Paulo aqui é dizer o seguinte: olha bem, eu não precisei, e nem ninguém precisa disso, ir lá fazer uma cerimônia para receber o evangelho para depois pregar. E no segundo momento Paulo está dizendo o seguinte: eu prego um evangelho, mas eu não prego um evangelho em desconformidade com os que estão lá. As 2 defesas do apóstolo Paulo são importantíssimas. Primeiro, dizer, eu estou autenticado pelo próprio Senhor para pregar o evangelho. E segundo, dizer, eu não estou desconectado daquilo que é pregado lá. O objetivo deles era dizer, Paulo não pode pregar porque não teve imposição de mão apostólica e nem de Cristo, muito menos de Cristo, para que ele pregue o evangelho. E ele está dizendo, eu não consultei nem carne nem sangue mesmo não, eu recebi do próprio Cristo o evangelho que eu anuncio. No segundo momento ele está dizendo, eu fui a Jerusalém, eu subi a Jerusalém. E por que ele está dizendo isso? Porque a ideia deles era o seguinte: Paulo, ele é um impostor, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo em Jerusalém. Os apóstolos nem sabem da sua existência, eles nem sabem o que ele está pregando, eles nem sabem o que ele está anunciando. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu subi a Jerusalém sim, eu fui a Jerusalém sim. E aí nós vamos entrar agora, irmãos, diretamente nos versículos lidos para explicá-los e aplicá-los aos nossos corações. Preste bem atenção
num primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos. Paulo, ao identificar o problema, ele vai resolver o problema. Versículo 1 e 2, olhe comigo. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Abra agora Atos 15. A ocasião. O que acontece aqui em Atos 15? Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidades, conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa dessa questão. É aqui que está a situação que Paulo narra 14 anos depois dele ter começado a pregar o Evangelho. O que acontece, irmãos? É exatamente isso. Tem gente vindo de Jerusalém dizendo: olha, não é isso que estão pregando lá não, vocês têm que circuncidar para vocês serem salvos. Se os irmãos não sabem o que é circuncidar, deixa eu dizer para os irmãos, não sei se todo mundo sabe, é cortar o prepúcio masculino até o 8º dia, e depois impor isso aos gentios, para que possam fazer isso, e então ser circuncidados, mesmo depois do rito de Moisés, que era até o 8º dia, né? Você pegar o menino macho, ou animal macho, e fazer uma espécie de castração, é basicamente isso, para os irmãos entenderem. Isso era um sinal da entrada, da aliança. Se não fizesse isso, não era salvo. E eles estão dizendo: vocês estão pregando e anunciando, ouvindo a mensagem que está sendo anunciada, mas ele está dizendo que precisa circuncidar. Se vocês não se circuncidar, vocês não vão ser salvos. Quando Paulo tem essa questão diante dele, o que ele faz? Ele vai a Jerusalém resolver essa questão, irmãos. Ele vai enfrentar esse problema. E aí, o apóstolo Paulo tem essa característica no seu ministério de enfrentar os desafios e os problemas e resolver eles. Quando, por exemplo, ele deixa Tito em Creta, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: para que você resolva os problemas e coloque essas questões que ainda faltam em ordem. O apóstolo Paulo, ele tem esse ímpeto de não deixar para resolver depois o que tem que se resolver agora, senão vira uma bola de neve, um problema grande. Ataques à fé, ataques à igreja, heresias, falsos ensinos, eles precisam ser combatidos no ato do falso ensino. Não deixa eles. Deixa eles. Vão tocar o nosso aqui, deixa eles quietinhos lá, vamos ver onde isso vai dar. Não, precisa ser confrontado para que não ganhe proporções maiores e traga o grande estrago que, por exemplo, a igreja brasileira já sofre hoje, mais de 30 anos, com um fluir da falsa doutrina e falsos ensinos, principalmente influenciado pelo feminismo e pelas ideias marxistas dentro das igrejas. Nós sofremos com isso. Os batistas arreganharam as portas e falaram: pode vir, vem que tem. E aí vem, oriundo desses falsos ensinos, consagração ao pastoreio feminino. Nós vemos oriundos disso, dança em culto. Nós vemos oriundo disso, igrejas fazendo propagandas para ideologias de gênero. Nós vemos igreja a serviço de bandeiras esquerdistas. Vemos isso aí, irmão, tudo isso. Tudo por quê? Erro doutrinário lá atrás que não foi corrigido. Não espere aqui, vocês da Igreja Batista Água Fria, da congregação, que quando surgir qualquer falso ensino na nossa cidade, que circuncide a nossa igreja, que o pastor vai ficar quietinho não, tá? Não vai ter neutralidade. Não vai ter neutralidade. Não vai ter passadinho de mão na cabeça.
Não vai ter dois pesos e uma medida, ou um peso, duas medidas. A vara da verdade, a espada da justiça, corta reto, irmãos. E nós devemos ter essa postura de resolver e atacar os problemas, e não ficar protelando com esses. Esse dia eu estava lá em casa, tal. Eu vou ver uma solicitação de mensagem, porque não é qualquer um que pode ficar me mandando mensagenzinha boba, não. Fica bloqueado lá, só quem é amigo, para mandar mensagem no meu Instagram. Tem muita desgraça nas mídias sociais, irmãos. Muito problema. Eu já sofro muitos ataques, já lido muito com os meus pecados, sem escancarar as portas. Deus me livre de escancarar as portas. Aí chega a mensagem: pastor, estava a fim de convidar a igreja de vocês para participar de um festival de coreografia. Tem grupo de coreografia? Ah, meu irmão, na hora que eu comecei, ele falou: meu Deus, está de brincadeira. Meu irmão, se fizer uma assembleia da associação e tiver coreografia, o pastor Everton não vai estar lá, a Igreja Batista de Água Fria não vai estar lá. Esquece. E não adianta botar em rede social e me marcar, não, porque eu vou primeiro deixar um comentário bíblico e depois excluir marcação. Não adianta. O apóstolo Paulo não está disposto a caminhar com quem prega contra a verdade central do cristianismo. Assim também deve ecoar em nossos dias. Nós não devemos caminhar com quem ensina contrário às verdades da Bíblia. Se não está na Bíblia, não vou caminhar. Lutero disse, com uma forma bem peculiar, mansa e calma dele: a paz, se possível, e a verdade a qualquer custo. Estão trazendo o ensino, dizendo que em Jerusalém não prego o que eu estou pregando aqui? Deixa eu ir lá em Jerusalém resolver esse problema. Não podemos dar espaço para o falso ensino, porque ele é devastador, danoso, e ele corrói como câncer, assim como Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda epístola: a palavra destes corrói como câncer. Segundo, ele não muda por causa de opiniões. Isso é muito importante, irmãos. Eu ainda vou aplicar, tá? Só estou passeando com os irmãos na perícope. Não vou aplicar. Ele não muda por causa de opiniões. Versículo 6 do versículo 3 ao versículo 6. O que está escrito? Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo, para reduzirmos a escravidão. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, abre aspas, mais uma vez digo, conforme na leitura inicial, quais tinham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem, fecha aspas, ou parênteses. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, eles nada me comunicaram. Paulo está falando o seguinte: eu fui, preguei o Evangelho da graça que eu anuncio, e teve uma opinião contrária. Paulo, chega aqui, nós estamos muito tempo nesse negócio. Nós estamos vindo lá de trás. Nós somos da seita dos fariseus, zelosos. E deixa eu dizer uma coisa para você: considera, abre uma exceção. Olha bem, preste atenção, vai ser mais amplo. Você, além de pregar o Evangelho da graça, você vai poder pregar também o Evangelho, o anúncio da circuncisão. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Nem por uma hora. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu não quis nem ouvir o que estava ensinando naquela sinagoga, eu saí fora. Eles não me comunicaram nada. E eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos, notem bem: a Tito, Paulo
nega de forma direta, firme, que não vai circuncidar. Mas Timóteo, ele pega e circuncida. O que nós aprendemos com isso é que o apóstolo Paulo não é alguém que está fechado a abrir as concessões mediante o que a ocasião pede a ele. Mas ele está completamente firme em não abrir mão da sua fé. John Stott comenta: o amor é paciente, mas a fé deve ser firme. O amor tudo suporta, tudo espera, mas a fé, ela está pronta a dar uma resposta. O que cremos, cremos, e disso não abrimos mão. Ele não flexibilizou o evangelho. Ele não negou aquilo que ele estava pregando. E assim como João escreve em 1 João capítulo 3, o que ouvimos e vimos, isso anunciamos, e não vamos abrir mão de dizer as verdades centrais. Ele foi irredutível em manter a firmeza no evangelho puro e simples. Ele não cedeu por causa de opiniões, e ele não deu o braço a torcer por uma questão de oposição. Já que eu sou voto vencido, você imagina, o apóstolo Paulo é bem abusado, né? Eu estava falando com o Miguel de manhã, eu gosto de uma característica dos reformados e dos reformadores: eles são controversos, né? Eu gosto de ser controverso, não me importo com isso. Pastor, mas está todo mundo fazendo, você não vai fazer também na sua igreja? Não. Mas não, meu irmão. Pastor, ser pastor no padrão batista de carteirinha da OBPB é usar um terno maneiro, é ter uma agenda legal, é ter uma segunda formação acadêmica. Nem a primeira eu tenho. Eu nem sou formado em teologia. Só para os irmãos entenderem, a minha teologia é uma teologia de curso livre, feito num seminário que não tinha MEC, tá bom? Se isso for negativa para continuar pregando para os irmãos, pode falar. Deveria ser também para Charles Haddon Spurgeon, deveria ser também para o Dr. Martin Lloyd Jones. Curso livre de teologia. O que eu aprendi sobre hermenêutica? Nada. Não aprendeu sobre pregação expositiva? Não. Eu fui lá e recebi as ferramentas. E tenho muita piedade no meu coração para ser grato aos meus queridos professores no seminário de teologia e pedagogia macaense, Campus São Fidélis. Sou muito grato. Homens que me ensinaram a conviver com pensamentos diferentes. E não abrir mão da minha posição. Agora, o apóstolo Paulo é controverso e abusado. Ele vai para o quartel-general do cristianismo, onde se prega o evangelho e também tem princípios judaicos da circuncisão. Pedro, o apóstolo da circuncisão. Ele leva, sabe quem? Um gentio, Tito. Ele está chegando lá, dizendo assim: olha bem, o que vocês estão falando aí? Tem que circuncidar para seguir Cristo, para ser salvo? Está aqui um fruto da minha pregação, e ele não vai se circuncidar. Ele é controverso, irmãos. O outro evangelho, o evangelho puro e simples, é controverso. Ele está dizendo: olha, vocês estão dizendo o quê? Que falaram lá embaixo, lá na Galácia, que se não circuncidar não tem salvação. Tito está aqui, ó. O evangelho e a justificação pela fé somente garante a salvação dele, e ele não vai se circuncidar.
ele não abre mão por causa de opiniões contrárias. E o cristianismo atual tem que estar preparado para enfrentar as opiniões contrárias, porque as opiniões contrárias querem encaixotar o pensamento cristão e dizer como que ele tem que ser de acordo com a cultura que ele está inserido. Está levando o evangelho mais ou menos? Cuidado, porque vão te engolir daqui a uns tempos. Está ensinando o evangelho mais ou menos para os seus filhos? Cuidado, porque daqui a pouco a contracultura cristã vai vir com tudo e vai balançar as estruturas dele. Se ele não tiver com raízes estabelecidas, vai dançar. Está brincando de ser crente? Está brincando de ser crente. Vou de vez em quando, faço lá uma coisinha ou outra, bato uma bolinha de leve. Está brincando? Cuidado! Cuidado, porque os ataques à fé, ao cristianismo, eles não vão amaciar, não serão bolinhas de algodão. Já está aí. Se você não estiver firmado e não for um crente disposto a ser controverso no mundo que é hostil ao evangelho, ao cristianismo, você vai ceder por causa das opiniões. Aqui é assim mesmo, irmãos. Olha, a igreja é simples, não tem megas estruturas, e se um dia a gente for ter megas estruturas, e eu oro para que no tempo de 5 anos a nossa igreja construa um grande prédio aqui, com pelo menos 20 salas, para termos uma escola confessional, em um tempo que virá duro para ensino cristão, eu oro para que nós venhamos ter isso, porque as estruturas de São Fidélis não estão nem aí para isso, mas quando vier o ataque, eu não sei o que será desses que não estão firmados. Vamos construir um mega prédio sim, para quê? Para servir, e cada família, além de colocar o seu filho, vai ser desafiada a adotar um aluno e pagar para ele integralmente o seu estudo. É isso que eu tenho orado, é isso que eu tenho dobrado meu joelho no meu cantinho e falado com Deus. Eu quero construir, Deus, mas eu não quero construir um lugarzinho pequenininho que vai me ter dificuldade. Eu quero construir uma mega estrutura com muitas salas. Pedagoga nós já temos, professora nós já temos aí até um segurança para ficar na porta lá empunhando a pistola para não dar bagunça. E enquadra no evangelho para você ser usado, meu irmão. Nós temos formandos. Nós temos aqui um desafio de um médio prazo de 5 anos, construir não só uma igreja reformada, mas uma estrutura que seja uma estrutura de ter uma escola confessional. Você é louco, eu não sou louco não, eu sou controverso. Tem um monte aqui na cidade que podia fazer assim, está abertas as portas, tem sala, tem condição econômica, circulando mais de 1 milhão na conta por mês, estão nem aí, vão encher o bolso de dinheiro, vão curtir um templo bonito, confortável, vão fazer as pessoas ficarem sentadas, se deliciando, num prazer que é vão, e vão ter que aturar a pregação do santo evangelho puro e simples, porque eu não vou ceder às opiniões contrárias. Alguém pode me bater nas minhas costas depois do culto e falar: pastor, diminui um pouco, segura a onda, não fica assim não, não se expõe assim não. Meu irmão, eu não estou atrás da trincheira não, irmão, eu já estou lutando há muito tempo, eu já estou 10 anos batendo cabeça aí, indo para a roça de fusquinha, subindo serra, quebrando no meio do caminho, voltando andando, e firme no evangelho, para alguém bater no meu ombro e falar para eu segurar a onda e ir devagar. Eu estou arando pedra para colher frutos muito gloriosos no Senhor. E nós vamos avançar, porque não vamos ceder às opiniões contrárias e à influência de um evangelho adaptado. Segundo. Terceiro. Primeiro,
ele vai resolver o problema. Segundo, ele não muda por causa das opiniões. Dá mais água aqui, fazendo um favor, Vitor. Ainda temos 1 hora de sermão. Terceiro, ele se mantém com o mesmo evangelho sendo pregado. Paulo chega em Jerusalém e tem um concílio montado. Concílio montado. Todo mundo já preparado para receber Paulo. Muito obrigado, meu irmão. E talvez a arapuca armada seria para enquadrar o apóstolo Paulo e intimidá-lo a adaptar o evangelho dele a Jerusalém. Não, ele prega lá na Galácia uma coisa, mas talvez quando ele chegar aqui, já que nós armamos a arapuca, ele vai ceder. Pode ceder. Versículo 7 ao 9, ele mantém a pregação do evangelho. Ele vai dizer assim: eu não cedi, até o versículo 6 ele está dizendo, eles tentaram me fazer ceder, eu não mudei por causa de opiniões. E agora ele vai dizer o que ele foi fazer lá e como ele anunciou. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como o de Pedro o da circuncisão. Pois o Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para os gentios. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago e Pedro me deram, que eles eram colunas da igreja, me deram as destas da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. O que Paulo fez? Ele manteve a sua pregação. Olha bem, eu vou continuar pregando isso aqui. Qual é o resultado, irmãos? O resultado é que a sua pregação surtiu o efeito que ele esperava. Eles entenderam a mensagem anunciada e disseram: ele não está pregando outro evangelho que nós estamos pregando, ele apenas tem um público diferente do nosso. Ele tem um objetivo de alcançar os da incircuncisão. Isso significa que ele estava pregando não para os judeus, ele estava pregando para os gregos, para os romanos, para aqueles povos que não eram povos judeus, hebreus. E aqui nos fica o seguinte: o evangelho, ele não precisa ser adaptado, mas nós precisamos entender que temos que ter estratégias e precisamos estar bem dinâmicos na cultura que nós estamos inseridos. Presta atenção, vou repetir, pastor, então se está numa cultura diferente, tem que pregar um evangelho diferente. Não, é o mesmo evangelho anunciado desde João Batista. Qual que é o evangelho anunciado? Arrependa-se e creia, para ter a vida eterna. João, Pedro, os apóstolos, Paulo, Estevão, todos eles, arrependimento e fé. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: não tem cabimento eu chegar na capital dos gentios, abrir a lei mosaica e dizer: olha bem, para vocês serem salvos, vocês precisam cumprir com o que está escrito aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tenho que ir lá e anunciar o arrependimento. Não faz o menor sentido, irmãos, nós pegarmos a doutrina dos reformadores
pegar as institutas de Calvino e trazer elas engessadas e aplicar na nossa igreja. Está aplicado, é assim que nós vamos viver agora. Não faz o menor sentido, irmão. E isso é muito lindo, porque isso nos mostra a grandeza, a beleza e a suficiência do Evangelho. Porque se eu prego o Evangelho no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, no Paquistão, na Turquia, vai ser um único Evangelho pregado. Eu não preciso de todo o conjunto doutrinário para chegar em um lugar desse e pregar o Evangelho, mas eu preciso entender que a cultura que eu estou inserida, eu preciso comunicar a ela e estar na dinâmica dela. Vamos fazer um culto lá na África. Vai ser o seguinte: nós vamos cantar um louvor bem suave, tranquilinho, né? Bem calmo. E depois um pregador vai assumir o púlpito e vai ler um sermão. Não vai conseguir comunicar nada, irmão. Sabe como é que os africanos gostam de louvar o Senhor? Eles gostam assim, eles são dinâmicos. Agora, vai na Itália e tenta comunicar e pregar e fazer um culto que seja com dança, com um monte de... Meu irmão, vai arrumar problema. Eu estou dizendo com isso que o Evangelho não muda, mas a cultura nos propõe uma dinâmica de estar inseridos nela e comunicar o Evangelho a ela. Se você quer saber bastante sobre isso, o Evangelho na cidade que está inserido, leia Tim Keller. O cara vai para a capital do fast food, uma das cidades mais ricas do mundo, maiores estruturas, correria, o cara planta uma igreja, 2 igrejas, né? É Manhattan e Nova York, 2 igrejas, bilionários, né? É uma dinâmica de lobistas, né? Trabalhando naquela correria, e o cara está ali, planta uma igreja. Ele fala assim: não, o Evangelho é único, mas tem uma dinâmica aqui nessa cidade. E se eu não entender a dinâmica da cidade, eu vou ser engolido, vou ficar como um louco gritando, ninguém vai entender. Esse é o primeiro ponto dentro do terceiro ponto. A dinâmica é: Pedro prega para os da circuncisão, e eu prego para os da incircuncisão. O Evangelho é o mesmo, mas o público-alvo é diferente. E por isso, a forma de transmiti-lo é diferente. Você não precisa mudar o Evangelho, você precisa estar mudando a forma de transmitir o Evangelho. Em algumas cidades, a melhor forma de transmitir o Evangelho é com pequenos grupos, células. Uma cidade igual a nossa, irmãos, pequena, todo mundo conhece todo mundo, nós não precisamos disso. Nós precisamos, sabe de quê? De sensibilidade para fazer culto nos lares, um na casa do outro, participando, louvando a Deus. Nós precisamos de um mecanismo para isso. Nós já conhecemos todo mundo, interagimos. Dificilmente alguém não me conhece, São Fidélis. Alguém não te conhece, já te viu. Isso é até dificultoso, porque tem muita fofoca, muito disse-me-disse, muita bobeira. Mas os lavados e remidos, eles se conhecem, eles devem interagir. O que é que nós precisamos entender? Uma visão forte, bíblica, de um culto público que seja atrativo, acolhedor. E através desse ajuntamento, nós interagirmos na vida uns dos outros. Eu não preciso de uma agenda celular para ir na casa do Ezequiel bater um papo com o Vitor, ou então comentar com o Miguel sobre uma questão da minha vida, da minha semana, ir na casa do Fabiano, tomar um café com ele, parar com o Marcelo no final da tarde e bater um papo. Sabe por quê? Já faz parte da dinâmica de uma cidade pequena, as pessoas se conhecem, interagem. Agora, você vai para um grande centro, as pessoas que vêm de outras cidades,
né, Vila Velha, para lá, é correria, é cidade grande, um lugar longe do outro, as pessoas não têm tanto contato, são mais fechadas, precisa de uma agenda. Olha, dia tal vai se reunir na casa, vamos lá juntar. A forma de comunicar para os irmãos entenderem de um lugar para o outro é diferente. Ele mantém a pregação que está estabelecida desde quando anuncia e prepara-se o caminho para a vinda de Cristo. E o segundo ponto que nós precisamos entender aqui nesse contexto, que o evangelho pregado por um e pelo outro é o mesmo, é que eu não preciso querer pregar de forma que combata aquilo que o Miguel está pregando e é evangelho. Eu preciso anunciar esse verdadeiro evangelho e repercuti-lo aonde eu estou. A ideia é que Pedro está anunciando o evangelho, assim como Paulo está anunciando o evangelho. E é o mesmo evangelho pregado. Ou seja, o evangelho nivela, irmãos. Não precisa inventar, está pronto, é só anunciar. Afinal de contas, o evangelho pregado na China, no Japão, na Coreia, na Síria, é o mesmo evangelho. Sabe por quê? É a história de Cristo. Quando o evangelho passa a ser história de homens, é que ele muda. Por isso que a pregação do evangelho é pregar sobre Cristo, não dar, repito, um testemunho pessoal, mas um testemunho de Cristo, anunciar Cristo. E agora, por último, para terminar, a explicação. Paulo acata uma instrução, versículo 10. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Em uma atitude de nos ensinar a respeito de submissão, o apóstolo Paulo é recomendado, olha, continue pregando, mas atenda os pobres, esteja atento a eles, e continue dando atenção às necessidades deles. O que ele faz? Ele recebe e acata essa instrução. Embora Paulo seja firme, ele não é prepotente. De dizer, olha, eu vim aqui em Jerusalém e eu não tenho nada para aprender com vocês. Beije o meu anel de doutorado. Você já viu isso aqui em São Fidélis, tá? Eu já vi isso aqui em São Fidélis. Pô, beije aqui. Você já viu, bichão? Beija aqui o meu anelzinho de doutorado, vocês estão só aprendendo, vocês estão começando agora. Tem que beijar o meu anelzinho de doutorado. Paulo faz isso não, sabe o que Paulo faz? Olha, eu prego um evangelho. Eu não dou o meu braço a torcer e mantenho firme a minha pregação. Só que, de fato, vocês estão me falando uma coisa que eu não estava percebendo. Eu tenho que buscar acolher mais arrecadações e distribuir com os pobres por onde eu passo. Afinal de contas, pobre que não tem comida dentro de casa, ele precisa ouvir o santo evangelho, mas ele precisa comer também. Ponto. Quantos homens estão cheios de si mesmo, que não há espaço algum para uma exortação? Eu gosto muito do ministério com presbíteros por isso, irmãos. Quando o Jonathan me enquadra e fala assim, pastor, eu não concordo. Meu irmão, me mostra nas escrituras. Está aqui. Joia, me convenceu. Quando o Leandro me enquadra e diz assim, o Everton, não está legal. Não está legal. Quando eu confesso o meu pecado para o meu presbítero, e meu presbítero fala assim, olha, muda e sai dessa furada, à luz das escrituras, e me confronta. Amém.
pastores que se isolam, vão para trás do púlpito, pregam o que eles querem e saem correndo para dentro das suas casas, estão enfadados ao sofrimento que o pecado irá produzir no coração deles. Eles não descarregam, irmãos, eles não conversam, eles não falam. Eu falo, eu gosto de bater papo, eu gosto de falar. Eu não tenho agenda. Eu não tenho agenda. Eu tenho uma agenda, eu trabalho 8 horas por dia. Essa é a minha agenda. Eu não tenho agenda. Pastor, preciso conversar com o senhor. Olha, meu irmão, eu estou nos Correios. Se puder ser um papo de 10 minutos, pode vir aqui. Pode vir aqui. Eu sou diligente com o meu serviço, não deixo nada faltando para fazer. Acolho, converso. Pastor, eu quero bater um papo com você, já é meia-noite. O que você pode fazer por mim? Olha, irmão, vamos fazer o seguinte, eu acordo amanhã 5 horas da manhã. Meia-noite você já me incomodou, então deixa eu te incomodar também 5 horas da manhã, vamos bater um papo junto, enquanto eu vou caminhando para a academia, não tem problema. Não tem agenda. Eu vou vivendo. Eu vou vivendo. Se um dia Deus me der graça de ser pastor em tempo integral, e eu oro por isso também para um médio, curto prazo acontecer, aí sim, aí eu vou poder, meu irmão, a hora que você quiser, sem uma agenda, sem falar, meu irmão, vem cá, pô, vou ir na sua casa, vou bater o papo agora. Não vou precisar de secretária, não. Marca a secretária. Final do culto, o irmão aperta a mão do pastor e fala que quer bater um papo, ele fala, marca a secretária. É ridículo. Isso é horrível. Isso não é organização, não. Isso é bobeira mesmo. Viver no meio de outros irmãos, sem usufruir do abuso de autoridade, dizer, olha, eu sou pastor. Não vem querer falar nada comigo que eu estou errado, não. É uma bênção. Eu gosto disso. Eu gosto de viver no meio dos outros irmãos, sem abusar da minha... O Jonathan estava conversando, surgiu o assunto, não, pastor Everton, né? Ser pastor, como que é ser pastor? Qual o padrão de ser pastor? Acho que um não crente que estava... Eu tinha saído, um não crente, foi... Né, falar, não, é pastor? Não, é pastor. Não, tão dinâmico, brincalhão, né? Está no meio do povo, sai junto, de camiseta, de short. Aí o João falou, rapaz, esse é o nosso pastor. Esse é o nosso pastor. Se passar um cachorro ali na rua, ele ganha a cara. Ai, cachorro! Isso me faz, irmãos, viver um verdadeiro ministério. E o ministério, né, de todos os santos, no meio de todos os irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui, eu não estou dizendo que eu sou maior do que ninguém. Você tem razão, Pedro. Eu preciso me aplicar de forma diligente em acolher os pobres. Uma lição de humildade. Uma lição de mostrar que o que Jesus ensinou, de fato, Paulo tinha aprendido. O maior entre todos é aquele que for menor. O primeiro é aquele que servia a todos. No reino de Deus, não existe cadeia hierárquica para que devamos obediência, e então, por causa dessa hierarquia, nós possamos nos achegar a Deus. Mas todos estão no mesmo nível. E sabe como que a palavra de Deus nos nivela, dizendo que nós somos servos, uns dos outros e de Deus. Agora sim eu vou aplicar. Prepara um lombo. Agora eu vou aplicar. Primeiro, isso significa para mim e para você, irmãos. O que isso tem a ver para você amanhã, que vai assumir, vestir sua farda e trabalhar, que vai lá lidar com seus alunos, que vai para a academia se encontrar com seus amigos, que vai para o supermercado, que vai fazer as atividades domésticas, que vai lá se relacionar com seus amigos do trabalho,
um ambiente de trabalho, um ambiente estudantil, o que isso tudo aqui tem a ver? O que isso tem que fazer sentido? Muito joia, pastor. É dinamite, mas não significa nada para mim. Significa sim, eu vou te mostrar. Preste bem atenção agora. Primeira aplicação, amados irmãos. Quando aparecer um problema, resolva-o. Para de ficar empurrando para frente. Principalmente problemas que envolvam a fé, a piedade e a conduta cristã. Ah, não, pastor. Eu estou assim, mas aos poucos, né? Sabe como é que é, né? Aquele jeitão, pá, vou ajeitando. Lá no meu trabalho, tem uma menina muito atiradinha, mas eu vou levando, eu escapo daqui, né? Um sorrisinho dali, mas... Meu irmão, vai cair do cavalo. Resolve. Não sabe como é que é, né, pastor? Tem um pecadinho que não é um grande problema, e não faz mal para as outras pessoas, só faz mal para mim mesmo. Deixa eu ir lidando com ele aqui devagar. Ataque isso com o santo evangelho, assim como o apóstolo Paulo se dispôs a atacar o problema que ele tinha. Isso tudo envolve a sua vida cristã. Não, aquela brechinha da lei, eu já achei o caminho. E está tranquilo, não tem ninguém sabendo, vai ficar de boa. Isso vai virar uma bola de pecado, não é bola de pelo, nem bola de neve, não é bola de pecado mesmo. E vai passar em cima de você, vai te esmagar, vai te levar para o inferno e vai trazer um grande desgaste para a comunidade da fé. Se ajuste, vai resolver o seu problema, para de protelar, tome uma decisão firme de resolver o seu problema. Se desafie com o evangelho e deixe ele acertar em cheio o seu coração e te dar disposição, ânimo, atitude para resolver o seu problema. Segundo, não tem as opiniões que você escuta. Olha, lá na minha igreja, não tem essa de meio termo, né? Lá na minha igreja nós confessamos que Deus elege, é eleição divina a salvação. Nós professamos e confessamos que o homem é pecador miserável e ele está enfadado ao inferno e ele não tem capacidade de escolha. Não, para aí, que é isso? Como é que é? Não é bem assim. E o livre-arbítrio? Como que fica? Se o cara tomar a decisão de não querer, ele não quer, não, irmão, presta atenção. Não mude por causa de opiniões, não venha atormentar o pastor, dizendo, não, pastor, fulano de tal falou comigo uma visão diferente. Para aí. O que a Bíblia tem sobre essa opinião diferente dele? Amanhã no seu trabalho, pessoas vão contrapor verdades centrais do Evangelho que saírem da sua boca, e você precisa estar disposto a não ceder às opiniões contrárias, e a dizer, não, eu sou controverso, o Evangelho é controverso. Quantas verdades aqui pregadas, que outros colegas, que eu posso chamar de perseguidores ou de sei lá o que vocês quiserem, sobe nos seus púlpitos para desconstruir. Meu irmão, arrumei um problemão quando eu falei em determinada reunião que na nossa igreja eu não faço casamento de júri desigual. Arrumei um problemão. Você é maluco? Você é bobo? Você está perdendo a oportunidade de acolher alguém, de pregar o evangelho para alguém. Meu irmão, se quiser ouvir o evangelho, não precisa fazer um casamento na minha igreja, não. É só vir sentar no banco da minha igreja. Eu prego o evangelho domingo após domingo. Eu não prego o evangelho no casamento, não. Casamento, eu abro as escrituras, leio o que a Bíblia fala de casamento, acabou. Tá bom, aqui é show. Vai lá, vai para a lua de mel. Vai. Meu irmão, o cara, você é bobão. Eu não acho que tem nada demais. Aí depois,
não quer marcar o horáriozinho na agenda do gabinete para atender um casal cheio de problema para resolver conflito. Mas fez o casamento miserável. Não sei da opinião, irmão. Pastor, todas as igrejas de São Fidélis fazem recasamento. Eu não passo à luz das Escrituras. Mas se o cara é recasado e vir para a sua igreja, escute bem, porque essa pergunta vai surgir, quando eu falo isso, essa pergunta surge. Meu irmão, a graça de Deus é eficaz. O cara vai vir ser acolhido, abraçado, amado, respeitado, ser cuidado, discipulado, mas não vai poder assumir liderança nenhuma na igreja. Vai participar, vai interagir, vai estar em tudo, vai estar em tudo. E tem que estar em tudo. Só isso. Olha bem, eu prego e digo, não existe pastor recasado. Se tem um recasado falando que é pastor, ele é um impostor e não um pastor. Ponto final. Não, que isso, rapaz? Tem que ver a ocasião, tem que ver como é que foi o negócio. Meu irmão, não tem que ver nada. Está escrito em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, em Tito. Meu irmão, é marido de uma só mulher para ser pastor e ponto final. Acabou, tá bom, acabou. Está definido. Não, pastor, mas a ordem aceita. Meu irmão, a ordem é o quê? É canônica agora? Muito longe disso. Pastor, pastoreio feminino. Ah, rapaz, isso aqui me dá problema direto. Problema direto. Não estava lá no meu trabalho. Aí uma crente falou assim, ah, rapaz, pastora fulana de tal, a benção. Eu falei assim, hã? Não existe pastora não, minha irmã. Não existe pastora não. Na Bíblia não tem pastora não. É esposa do pastor, se quiser se dobrar esse título, né? Porque é horrível. Falar, esposa do pastor. A minha esposa tem nome, o nome dela é Alcimara. Né? Se dirija a ela com esse nome, por favor. É a esposa do pastor. A filha do pastor. Minha filha é Helena, outra é João. Tem nome. Não adianta querer usar do abuso de autoridade, ou então da bajulação do cargo, não. Não tem não. Ué, mas um monte de lugar tem, meu irmão, na Bíblia, um monte de lugar tem. Na Bíblia não tem. Isso é controverso, irmão. Apóstolo, né? O tema que Paulo está abordando. Aí eu vi uma postagem sábado lá. Como somos gratos ao apóstolo fulano de tal. Não é apóstolo, irmão. Chama ele de pastor, de presbítero. Chama ele de irmão, de servo. Se vocês não quiserem me chamar de pastor, não tem problema não. Pode me chamar de servo do Senhor. Não tem problema não. Eu não faço questão do meu título. É esterco. Ele não acrescenta em nada. Na minha imposição, porque eu não quero impor nada, eu quero pregar o Evangelho. Tem opiniões que vão surgir, você vai falar a respeito do Evangelho puro e simples, e vão ter contra-ataque, né? Não ceda. Fala para sua amiga da escola, pode falar, olha minha irmã, é o seguinte, você está indo na igreja, mas está vivendo, deixa eu falar um negocinho para você, o caminho é o inferno, e não tem outra saída não. Se você não se arrepender dos seus pecados, é inferno. Ô pastor, mas e a ética? Ô pastor, mas eu posso tomar uma advertência. O Evangelho vai te cobrar isso em algum momento da sua vida. Terceiro, o mesmo Evangelho deve ser pregado, irmãos. Não precisa inventar nada não, tá? Quando você for conversar com um amigo seu, ele vem conversar com você, problema familiar, nas drogas, na prostituição, nos vícios. Você não precisa dar rodeio não. Anuncie para ele a história de Cristo, esquece o seu testemunho pessoal. Fala com ele quem é Cristo, porque ele não está querendo saber quem é você e como você vive. O que ele precisa é saber quem é Cristo e o que ele fez por ele na cruz do Calvário. É isso que ele precisa saber. Não fica adaptando o Evangelho, dando rodeio.
Não, porque senão eu vou causar desgaste. Não. Meu irmão, o Evangelho veio para causar desgaste, para colocar as coisas que estão em ordem religiosa fora de ordem. E então trazer, através da controvérsia, as verdades centrais, ajustando tudo do jeito que Deus quer. O reino de Deus é o reino do inverso. O que não é, é. O que não tem, tem tudo. Quem ganha tudo, não tem nada no final das contas. Olha que mistério do Evangelho. Quem é grande, é pequeno. Quem é pequeno é o maior. E por último, vou ler para aplicar para você. Preste atenção, eu vou ler a mensagem para aplicar para você. Boa tarde. Vocês vão à igreja hoje? 2 horas depois. Pastor, nós não podemos ir à igreja hoje, pois os nossos filhos estão com poucas roupas e as que eles têm não estão, olha bem, adequadas para que eu possa levar eles ao culto. Estou adaptando a escrita porque é gente simples que escreve um monte de coisa errada. E aí? Você está assistindo aos pobres e aos necessitados? Fala a verdade, irmãos. Você tem roupa no seu armário que tem muito tempo que você não usa, principalmente se você for botafoguense. Vascaíno também, e nesse ano o flamenguista vai ter que usar para comemorar Carioquinha, que ninguém comemora, porque senão nem também usaria. O negócio está mal. Só quem está usando blusa aí é palmeirense. Ainda bem que Ezequiel tem uma gama ali, ele pode usar, quem ganhar ele bota, né? Quanto tempo tem roupa no seu armário que você nem sabe que tem, está com etiqueta ainda, comprou por causa da sua avareza. Ah, pastor, isso é bobeira, porque afinal de contas o Evangelho fala, venha como estás. E por que você não traz seu filho com qualquer roupa para a igreja? Você quer botar a melhor roupinha, quer que ele esteja direitinho, por que então? Se é para vir como está. Pega de cueca e traz então, fica correndo de cueca lá, não fica? Pega e traz. Traz não, né? Traz não que você gosta de arrumar seu filho direitinho. Você toma seu banho, bota sua roupinha melhorzinha, pega lá, pô, hoje eu tô maneiro, né? Tô gostando de ver o Miguel, quer? O bicho tá fazendo propaganda, né? Vamos orar para Deus mandar as varoas para assistir nossos cultos aqui, né? Para ver nossas vitrines. Você arruma direitinho, compra uma botinha nova, um sapatinho direitinho, bota uma camisa maneira, perfume. Todo mundo vem assim para a igreja, ninguém vem para a igreja catingando do jeito que tá. Ah, tô lá lavando a louça, passa a mão com um ré de espuma na cara, fica com o cabelo aqui sujo de espuma no canto, vai lá, entra de qualquer roupa e vem para a igreja. Ninguém faz isso. Mas tem pobre que não está vindo para a igreja porque não está tendo roupa direitinha para botar no filho para vir para a igreja. Vai dormir e ver se seu coração fica em paz com isso, meu irmão. Nós fazemos a campanha da cesta básica. Um ou outro irmão, não pastor, está certo. Um ou outro irmão tem um compromisso, 100 conto todo mês para comprar a cesta básica. Eu vou lançar um desafio, irmãos, para a nossa igreja. Toda família, uma cesta básica por mês. Nós vamos ter a assistência de pelo menos 15 pessoas assistidas regularmente com cesta básica. Nós vamos fazer um culto da ação social. O que vai acontecer nesse culto? Nós vamos cantar sobre Cristo. O que vai acontecer nesse culto? Nós vamos orar para que as pessoas se convertam. O que vai acontecer nesse culto? Nós vamos pregar o Evangelho. O que vai acontecer nesse culto? Vamos entregar uma cesta básica. Pregação da palavra, comunhão e comida para quem não tem o que comer. Culto da ação social. Vamos fazer. Enquanto você está vivendo sua vida tranquila, luxuosa, perfumada, mistério, confortável, existem pessoas que estão precisando de assistência para poder vir a um culto porque não estão adequados.
Não adianta só o pastor fazer não, irmãos, é pouco. Não adianta só um irmão ou outro isolado fazer não. A igreja tem que fazer e você faz parte dessa igreja. Diante das necessidades ao seu lado, escute o conselho que Paulo escutou. Assista os pobres e procure aplicar diligentemente a esses conselhos. Feche seus olhos. O apóstolo Paulo está desenhando aqui a doutrina da justificação. Ele considera que não precisa acrescentar nada ao Evangelho. O Evangelho é puro, é simples. Ele atinge em cheio os nossos corações, assim como atingiu o coração dos Gálatas. O Evangelho que eu anuncio é puro, simples e verdadeiro. E nós não precisamos de nenhuma outra coisa. Deus, é o teu povo reunido, Senhor, que ouviu a sua palavra. Nós não esperamos nada mais, nada menos do que uma ação poderosa do Senhor através do seu Santo Espírito para transformar as nossas vidas e nos enquadrar ao seu Evangelho. Ó Deus, não há em mim poder algum de conseguir fazer isso, para conseguir fazer isso, mas eu confio e deposito todas as minhas fichas no poder do Evangelho, no poder e da ação do Espírito Santo, para ir de encontro a cada coração e com essa palavra desafiar a viver uma vida controversa, verdadeira, sem ceder, sem negociar, sem adaptar, sem viver duas caras, sem viver uma coisa domingo e outra coisa o resto da semana. Deus, que o seu Evangelho nos purifique de toda maldade, malícia, impureza, imundícia, que nós venhamos testemunhar Cristo, contar a sua história, para que assim pessoas possam ser atraídas, transformadas, regeneradas e edificadas. E o Senhor assim acrescente a nossa igreja, em nome de Jesus. Nós oramos, colocando os nossos irmãos que estão em desafio nesse tempo, com perdas, com dores, o Senhor possa confortar e encorajar, consolando com o seu Espírito Santo. Por fim, Senhor, que o seu amor revelado na pessoa do Pai, que a sua graça manifesta na pessoa do Filho, e que o consolo, encorajamento e capacitação nos dada na ação do Espírito esteja com toda a igreja. E todos nós dizemos amém. Amém, irmãos? Deus abençoe essa palavra no seu coração, em oração silenciosa. Nós estamos assim encerrando o culto dessa noite. Não saia correndo, bata um papo, converse com alguém, fale do que você ouviu, compartilhe, esteja vivendo esse momento do pós-culto com calma, tome um cafezinho esperto, olhe o livro na livraria e viva a comunhão além da liturgia.